Vamos para mais uma história com a Mimi? Vamos curtir? Olá, tudo bem? Eu sou a Mimi. Toda vez que eu apareço, uma história nova eu trago para a gente ouvir. E a história de hoje é de José do Egito, uma história bíblica. Vamos ouvir? Mariazinha, está pronta para mais uma aventura da Mimi? Tudo bem, galerinha? E hoje a história é muito especial, pois José era amigo de Deus. Vamos ouvir? É com você, Mimi! Vamos lá, Mariazinha. Então, era uma vez um homem chamado Jacó. Jacó era amigo de Deus, ouvia tudo que Deus falava. Jacó tinha 12 filhos. Desses filhos havia o pequeno José. José tinha 17 anos. Era um menino muito prestativo, obediente e cuidava muito bem das coisas do seu pai. Era bondoso, era amigo e fazia tudo o que seu pai desejava. Só que tem um problema. Os irmãos de José tinham muita inveja do José. Que coisa feia, né? Inveja é um sentimento muito ruim e muito feio. Vejam só o que os irmãos de José fizeram com ele por conta da inveja. Vamos descobrir? Então, José cuidava das ovelhas do seu pai. Seu pai gostava tanto de José que lhe deu uma capa muito linda. José cuidava dos animais, era amigo e prestativo de todos. Só que José tinha uns sonhos. E certo dia, ele sonhou que estava na plantação com seus irmãos e um feixe grande de José tinha ficado de pé e dos seus irmãos tinha caído. Os irmãos, ao escutarem o sonho de José, ficaram com muita raiva dele. Mas passou. Demorou mais alguns dias e José teve um novo sonho. E dessa vez disse a seu pai, que sonhou que todos se curvariam diante dele. Seu pai foi logo perguntando: "Que história é essa, José? Que sonho você teve? Que tem na sua cabeça pensar que todos vão se curvar diante de você?" José também não entendia. Mas esse sonho despertou a ira de seus irmãos. E certo dia, José estava lá com as ovelhas quando seus irmãos chegaram. Todos chegaram e lá tinha um poço muito grande. José contou um sonho, mais outro que teve para os seus irmãos. A ira dos irmãos foi tanta, a raiva foi tanta do José, que pegaram José e derrubaram José dentro de um poço. A sorte que o poço não tinha água. Tiraram-lhe a capa e como a capa estava suja de sangue, sabe o que foi que eles fizeram? Deixaram o José lá no poço. Não tiveram coragem de matá-lo, mas venderam José como escravo, lá no mercado de escravos. Pois na época de Jesus, as pessoas eram vendidas como escravos. Vê que coisa triste. Então, José é vendido lá para o Egito e trabalhou muitos anos como escravo. Muita coisa ele sofreu lá na prisão. Ele foi até preso, sabia? Apanhou muito, foi muito humilhado, mas sempre confiante e temente a Deus. Certo dia, por conta dos sonhos que José tinha, o faraó mandou chamar aquele que fosse o mais inteligente, o mais sabido do lugar. Então, os guardas e generais levaram José diante do rei. E José disse ao rei e teve uma visão. Teve um sonho e disse ao faraó que ele deveria, sabe fazer o quê? Durante 7 anos o Egito viveria na extrema abundância. Tudo seria fartura. Porém, haveria mais 7 anos onde tudo faltaria. Se o rei tivesse uma pessoa de confiança e de honestidade, conseguiria juntar tudo e seria provedor de todas as necessidades daquele povo. Então, o rei logo se encantou por José e disse que o Deus de José era poderoso. Então, José tomou conta de todo o Egito durante 7 anos e tudo prosperou. Lá onde os irmãos de José moravam e seu pai, estava uma tristeza só. Não havia comida, não havia bebida. Então Jacó enviou seus filhos para ir até o Egito. E
e falar lá com o rei, com o faraó, e pediu para que ele providenciasse algo para aquele povo. Então os irmãos foram até o Egito, e quando chegou lá, para a surpresa de José, quem ele vê? Os seus irmãos. José logo reconhece cada um, mas seus irmãos nem imaginam que era o seu irmão José. Então José os acolhe dentro do palácio, lhes oferece um banquete e diz que tudo que eles precisarem, eles irão levar. Então José não aguentou e foi logo revelando a verdade, que José era o seu irmão, aquele que eles haviam vendido como escravo. Os irmãos se mostraram muito arrependidos e também assustados. Ficaram com medo, pensando que José iria se vingar. Mas José era um homem de Deus. Tinha um coração bondoso e sabia que esse não era o caminho. E sabia também que os irmãos fizeram isso com ele porque estavam cegos de inveja. Olha só o que a inveja fez. O Jacó sofreu tanto, chorou tanto a falsa morte do seu filho José. Então, quando tudo foi resolvido, os irmãos de José retornaram para casa e lindo foi o encontro de José e Jacó. A história de José do Egito nos deixa grandes lições. Dentre elas, que o ser humano, principalmente o ser humano, deve pegar e esconder e acabar com esse sentimento da inveja, porque ele destrói não só o coração, a alma, mas acaba com a vida das pessoas. Então, que possamos ser sujeitos de amor e de afeto e principalmente de empatia pelo outro. Então, José nos ensina que devemos sempre o que, minha gente? Ter cuidado e amor, mas jamais inveja, porque é um sentimento que deixa o nosso coração triste e a nossa alma muito feia. Então, assim me contaram, assim eu vos contei. E a gente se vê no próximo Era Uma Vez. A história de José do Egito eu vou dedicar para 3 amiguinhos. A Esté, que mora lá no Recife. Para os meus amigos, o Biel e o Léo, que moram na cidade de Vitória de Santo Antão. Filha da Masterchef Cuca. E a Esté é filhinha da mamãe coruja Andresa, que também tem canal no YouTube. Segue lá. Cuca Masterchef, certo? Cuca na Cozinha. Segue a Cuca na Cozinha, que é a mãe do Gabriel e do Léo. E também a Andresa, que é a mãezinha da Esté, que é mamãe coruja, que ela fala de um assunto muito importante, tá certo? Então, beijo pra vocês, meus amores. E a gente vai se encontrar. Essa semana ainda tem vídeo novo. Tchau, tchau!